classificação nos pênaltis do Vasco graças a esses dois caras aqui. Um decide fazendo gol, o outro decide evitando. Um Vasco copeiro que, de novo, nos pênaltis, chega às semis da Copa do Brasil, Pedro. É uma classificação dramática, onde o Vasco passou por contornos dentro do jogo. No primeiro tempo, assim, o que já tinha acontecido, inclusive, no Rio de Janeiro, né? De um Atlético Paranaense melhor no jogo, chegando com até facilidade. O Vasco defensivamente, um time com muita dificuldade, principalmente na bola aérea. Ontem ainda estava desfalcado do seu principal zagueiro, que era o João Vitor. Mas o Vasco o Léo foi bem, né? Olha, eu não acho que foi bem. É que eu acho que ele não foi tão mal como foi o Maicon. O Maicon realmente teve muita dificuldade, inclusive em algo que é o ponto forte dele, que é na bola aérea. Esse lance do segundo gol, por exemplo, a facilidade com que o Zapelli passa nas costas dele, ele completamente sem tempo de bola. E aí, como é que é o jogo, né? Como é que é o futebol? Logo depois, o Kaique Rocha, essa saída de bola, entrega a bola no pé do Rayan. O Rayan tem a oportunidade de diminuir o placar para o Vasco, não consegue fazer o gol. E aí, logo depois, o Rayan é expulso numa jogada, para mim, puríssima falta de inteligência do jogador do Vasco, que é muito jovem, que é um jogador que tem, muito potencial, jogador de seleção brasileira de base, passou por praticamente todas as categorias de base da seleção brasileira, mas que ontem uma possível eliminação do Vasco na Copa do Brasil passaria muito pela responsabilidade dele. E aí, quando o jogo se desenhava para um segundo tempo, onde o Vasco ia simplesmente se segurar ali para tentar salvar, o Verratti me acha uma cabeçada daquela, uma jogada que é meio que jogada ensaiada do Vasco, jogada default do Vasco, que é cruzamento do Piton para a cabeçada do Verratti, e a gente vai falar mais sobre ele. E aí, o segundo tempo era muito claro que ia ser um ataque contra a defesa do Atlético Paranaense. Só que aí voltou a acontecer o que a gente vem falando do Atlético, inclusive eu tinha destacado do Atlético aqui no programa de ontem. Um Atlético que no segundo tempo, eu simplesmente eu não sei o que acontece com o Atlético, mas o Atlético sucumbe, o Atlético morre no segundo tempo. Eu não sei se é alguma questão física. Ontem, até pelo cenário do jogo, empurrava o Vasco foi se retraindo cada vez mais com um jogador a menos. Então virou um festival de bola na área do Vasco, que foi tentando salvar, se segurar do jeito que dava, mas ainda assim o Atlético Paranaense desperdiçou muitas oportunidades. Essa jogada aí era uma jogada que era para você queimar para o gol, chutar cruzado. Canóbio também perdeu um outro gol cara a cara com o Léo Jardim, e aí foi para os pênaltis. E aí, quando a gente está vendo um festival de bola na área que foi, e as bolas passando rente ali, é o gol do Léo Jardim. E aí, quando a gente vai para a cobrança dos pênaltis, aparece o cara que, para mim, já foi, na minha opinião, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Léo Jardim. Na eleição de final de ano, eu votei nele como o melhor goleiro, e que nessa temporada, acho que não é uma temporada tão grandiosa como foi a da temporada passada dele, mas ainda assim, em momentos decisivos, ele tem aparecido de maneira espetacular, né? Das 5 fases da Copa do Brasil, 3 o Vasco se classificou por pênaltis, e ele sendo fundamental nas 3 cobranças por pênaltis, contra o Água Santa, contra o Fortaleza, e agora como o Atlético Paranaense. Aí destacar também, né, o aproveitamento dos cobradores do Vasco, como disse o Martim aqui na abertura do programa, que essas 3 disputas por pênaltis o Vasco simplesmente não perdeu nenhum pênalti. A campanha do Vasco na Copa do Brasil, ela é marcada por essa tensão dos pênaltis, né? Atenção pros outros, pro Vasco não. Atenção pro Vasco fica mais de uns 90 minutos. Exatamente. Porque, aí o gol do Verratti, né? O Vasco, na primeira fase, aí era jogo único, né? Ele elimina o Marcílio Dias, ganha por 3-1 fora de casa, era jogo único. O visitante, com vitória, já despachava. Depois, a gente pode rodar as imagens da campanha do Vasco. Ele, num jogo tenso em São Januário, ele se classifica contra o Água Santa nos pênaltis. Situação bem ruim. Situação ruim, num dia tenso em São Januário, com confusão, passa nos pênaltis. Aí ele tem 2 empates com o Fortaleza, e aí já o Paiva de técnico, né? No jogo da volta, e se classifica nos pênaltis. Elimina o Atlético Goianiense com vitória, não é nos pênaltis, em São Januário, e volta a decisão por pênaltis, a ter decisão por pênaltis agora contra o Furacão. Então os pênaltis marcam a trajetória vascaína na Copa do Brasil. O Vasco não era favorito contra o Fortaleza. Fortaleza é um time melhor que o Vasco. O Fortaleza poderia ter definido a classificação no jogo de ida. É verdade. O Fortaleza desperdiçou um caminhão de gols lá no Ceará. E o Vasco não era favorito ontem também. No confronto, né? Ontem, mas no confronto